Pessoal, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Essa é a última aula da segunda apostila do PET e a próxima aula só será lançada quando disponibilizarem a terceira apostila, que eu não sei quando vai ser, na verdade, né? Eu estou vendo que a maioria está fazendo as atividades no prazo, então eu vou devolvendo aí, assim que eu der uma olhada nas atividades de vocês. Eu já devo devolver para vocês a atividade da segunda semana do PET 2. Então é aquele esquema, você está lá com a nota 100 porque você tem 100% de presença daquela semana. Então eu só vou lançar outra aula quando lançarem a próxima apostila, que a gente não sabe quando vai ser. Então nas próximas semanas eu vou ficar para atendimento de vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então vocês podem me mandar lá no Google Classroom as dúvidas que vocês têm e assim que eu ver eu já respondo, né? Vocês já viram que às vezes as pessoas mandam perguntas na segunda, na quarta, né? Não tem problema. Assim que eu ver eu respondo para vocês. Só não fica mandando mensagem para mim domingo, né? Sábado, que aí não dá, né? Mas é isso aí. Então, boa aula e até a próxima. Pessoal, então vamos para a última aula do PET 2. Eu estou aqui com a apostila aberta. Novamente, o tema principal seria globalização. Né? Nesse caso, nós vamos falar um pouco sobre o terceiro setor. O terceiro setor, que é o maior setor da economia, o que mais emprega as pessoas. Né? Se a gente for pensar bem, tanto o primeiro setor, que é o setor agrário, e o setor de mineração, eles servem para atender em parte o segundo setor, que é a indústria, focados o quê? No consumidor final. Né? Então a indústria serve para atender o comércio, né? E assim como o primeiro setor, ele também serve para atender de certa forma o comércio, né? Que vai agregar ali também nos serviços. Então quando a gente pega o terceiro setor, que é comércio e serviços, eles agregam a maior parte da população economicamente ativa. Só para vocês terem uma ideia, analisando o PIB de Uberlândia, 70% de tudo que a cidade produz, ela vem do terceiro setor, do comércio e de serviços. Então, na área de serviços, nós temos uma gama muito grande de pessoas trabalhando, né? Através aí, que a gente for pegar a maior parte da população economicamente ativa, ela está no terceiro setor, variando entre comércio e serviços. Então, no serviço nós temos educação, saúde, segurança, construção civil, lazer, turismo, esportes e por aí vai. Né? E o comércio, normalmente, é o setor com o maior número de trabalhadores informais. Então, sempre que há uma crise global, ou então uma crise econômica, mesmo que se for regional, a gente percebe que a maior parte dessas pessoas que perdem o emprego, elas vão procurar a sua subsistência através do comércio. Então, assim, é muito claro quando a gente vai fazer uma pesquisa econômica, quando a gente percebe que quando há uma crise, a maior parte dessas pessoas que perdem o emprego vão procurar o quê? Trabalhos informais. Quando a economia vai bem, aumenta o quê? O número de trabalhadores com carteira de trabalho, né? Que são chamados trabalhadores formais. Então, esse é meio que uma consequência das crises econômicas. Então, continuando aqui, o comércio. Bom, o comércio ele foi se intensificando com a globalização, com a modernização dos meios de transporte, com a modernização dos meios de comunicação também. Como eu já dei exemplo em outras aulas, hoje você consegue, através de um aparelho celular, comprar um produto direto da China, algo que seria sem intermediários praticamente. Lógico que tem um intermediário que é quem faz a importação, né? Mas diminuiu bastante. Você contacta diretamente a loja lá na China se você quiser comprar. Então é algo que seria impossível com algumas décadas atrás. Então, com o passar do tempo, o consumo ele foi aumentando e as trocas comerciais também. Então, assim, hoje não dá para falar de globalização sem falar sobre o comércio global, comércio mundial. Tá? Então, aqui eu destaquei uma parte que eu achei bem interessante, essa aqui. O comércio internacional tem sido um dos principais articuladores da globalização e na interdependência entre os países. Ou seja, quando há uma crise em um país, essa crise ela vai refletir em outros países através do efeito dominó. Atualmente, a recessão econômica, automatização aqui eu vou falar tanto na indústria como também no meio rural. O Brasil, que é um dos maiores países do agronegócio no mundo, ele emprega muito pouca gente
nesse ramo. Por quê? Por causa da automatização. Por isso que quando há uma crise econômica e várias pessoas ficam desempregadas, como agora, né, essa crise que é provocada por essa pandemia, a gente não vê tanta gente mudando para o campo. Mas por quê? Porque lá não tem emprego. Uma boa parte dos serviços, principalmente dos latifúndios ou daquelas grandes fazendas, né, que se tornaram empresas, é feito através de colheitadeiras, né? Ele foi automatizado, uma boa parte do trabalho. E a indústria, ela necessita de trabalhadores com uma mão de obra mais especializada. Então, se há uma crise global, as pessoas compram menos no comércio, logicamente vai se produzir menos. Então, a indústria vai acabar demitindo também. Então, a única forma desse trabalhador que perdeu o emprego conseguir a sua subsistência é através do terceiro setor, principalmente o comércio. Né? Já que os serviços, de certa forma, ele precisa numa parte de especialização, como é o caso da educação, saúde, segurança. Né? Normalmente as pessoas passam um concurso, ou é contratado, ou algo assim. Ou então você vai trabalhar. Tem uma parte também de serviços que já é de contratação mais imediata, que é o caso de telemarketing, por exemplo. Mas mesmo assim, a maior parte da população com o trabalho informal ela vai ser através do comércio. Bom, então continuando. Atualmente, a recessão econômica, a automatização e a terceirização contribuíram para a alta taxa de desemprego na atividade comercial do Brasil e no mundo. Quando a gente fala taxa de desemprego, a gente está falando do emprego formal, tá? Nesse caso. Divisão Internacional do Trabalho. Deixa eu abrir uma imagem aqui que eu gosto muito de trabalhar com ela. Então, o que seria essa Divisão Internacional do Trabalho? Seria uma lógica onde os países emergentes ou subdesenvolvidos, eles fornecem matéria-prima ou então um serviço com a mão de obra menos especializada para países desenvolvidos, né? E esses países desenvolvidos, em troca, vendem produtos industrializados de alta tecnologia para esses países em desenvolvimento. Então, essa seria uma lógica, né? Atualmente, essa lógica é o seguinte: os países subdesenvolvidos, a gente sabe que existe uma divisão. Existem aqueles países mais agrários, digamos assim, e os países subdesenvolvidos industrializados, que são os chamados países emergentes, que é o caso do Brasil, do México, da África do Sul. A gente já viu sobre isso, sobre a China também, por aí vai. Então é o seguinte: no geral, esses países subdesenvolvidos, eles vendem o quê? Matéria-prima. É o caso do Brasil, que vende minério de ferro. Não sei se vocês sabem, o principal produto de exportação de Minas Gerais é o minério ainda. Tá? Vendem produtos industrializados também, mas com a tecnologia, digamos assim, mais... a tecnologia é menor. Né? Vamos pensar na Zona Franca de Manaus. Então, assim, a tecnologia da fabricação das motos, que tem lá, da Honda, por aí vai, a tecnologia mesmo, ela vem do Japão. Né? O que acontece aqui no Brasil? É só a montagem da moto, praticamente. Então, essa parte com a mão de obra que é menos especializada, a mão de obra mais barata, é feita nesses países emergentes. Então, eles vendem produtos industrializados também para outros países da região, que é o caso do Brasil, que vende moto e carro para a América Latina e parte da África. Né? Mas a tecnologia do carro mesmo e da moto, ela vem dos países desenvolvidos. E também os países emergentes, eles fornecem capital. Como assim? Eles fornecem o lucro das multinacionais. Vamos pensar, por exemplo, das montadoras de veículos aqui no Brasil. O lucro da Fiat, né, ele é enviado para a sede da Fiat, lá na Itália. Pagamento de empréstimos, é muito comum os países pegarem empréstimos dos órgãos como o Banco Mundial. E os royalties? O que seriam os royalties? Os royalties seriam aquele direito de uso da tecnologia. Né? Então, assim, uma fábrica brasileira de eletrodomésticos que utiliza uma tecnologia estrangeira, ele tem que pagar direitos para o uso dessa tecnologia na produção, chamados royalties. Quanto isso, o que os países desenvolvidos, considerados países centrais, desenvolvidos no âmbito do capitalismo, né, que é o caso da praticamente boa parte da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, do Japão, dentre outros, vendem o quê? Produtos industrializados de maior tecnologia. Obviamente são produtos mais caros. Pensa, por exemplo, num videogame que vende aqui no Brasil, né, um PlayStation, um Xbox. Então a gente paga um valor muito maior
do que esses países que produzem esses videogames pagam. Pode ter certeza, com o Xbox ele é muito mais barato nos Estados Unidos ou na União Europeia, né? Assim como o PlayStation ele vai ser muito mais barato no Japão, também na União Europeia, do que aqui no Brasil. Eles vendem capital também através de empréstimos, a exemplo do Banco Mundial, como eu falei, e através de investimentos também. Tá? Lógico que esses investimentos eles vêm sempre focados no lucro que a empresa pode obter, né? O que o país mesmo pode obter. Um país que está fazendo isso, que é considerado um país emergente e está investindo em empréstimos e investimentos, é a China. A China, como já é a segunda maior economia do mundo, ela investe em construção civil e em tecnologias, principalmente nos países da África. Tá? Então ela já está fazendo ela já tem uma característica mais próxima dos países envolvidos em termos de investimentos e empréstimos também, principalmente focados na construção civil. Bom, aqui eu destaquei um fragmento do texto, né? A atual Divisão Internacional do Trabalho definiu uma organização de espaço econômico mundial na qual observa-se uma grande desarmonia entre as nações. Ou seja, né, os países em desenvolvimento eles vão continuar em desenvolvimento durante muito tempo, por essa lógica. Nós vendemos produtos mais baratos e compramos produtos mais caros. Obviamente, existe uma regulamentação em cima disso através da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, para não deixar com que esses países desenvolvidos, que têm uma influência maior, inclusive, eles abusem da sua condição. Então é o seguinte, é muito comum você ver a OMC interferindo, digamos, através de embargos econômicos ou através de... Não, embargos econômicos nem tanto, mas principalmente através de proteção alfandegária. Tá? Então, países que dependem de vender seus produtos, às vezes eles são sobretaxados por países desenvolvidos. Então, a OMC que é o órgão que vai, digamos, regulamentar isso aí. E para não deixar a coisa mais disparada do que é, né? Que é a característica da Divisão Internacional do Trabalho. Então aqui tem algumas referências, que é interessante. Esse vídeo aqui é interessante, eu vi ele. Então vamos para as atividades, vamos lá. 1. Explica a importância do terceiro setor no contexto da economia mundial. Basta lembrar o que eu falei. Os dois primeiros setores, eles servem para atender esse terceiro setor. Sem falar que o terceiro setor, ele é, digamos assim, é o que emprega mais pessoas e por aí vai. Tá? Não vou falar demais não, senão eu conto a resposta. Analise o gráfico para responder a atividade 2. Formalidade cresce. População ocupada aumenta, mais puxada por trabalhadores sem carteira de trabalho assinada. Então, assim, esse gráfico ele mostra 2017, 2018, que foi ano de crise, na verdade, né? Então a gente vai ver que essa informalidade ela cresce por um motivo. Presente o argumento que justifica o crescimento do trabalho informal no Brasil nas últimas décadas. Apesar do gráfico mostrar 2017, mas a gente pode fazer essa análise a partir de 2013, por aí. Tá? É aquela lógica que eu falei. Né? Quando que o trabalho informal cresce? É porque aconteceu o que na economia? Bem tranquilo. Observe as imagens para responder atividades 3 e 4. Então tem aquele movimento de aplauso na janela que ocorreu aí durante um período agora, né, por causa da pandemia e tal. Vamos ver. 3. Cite os serviços mais afetados com a atual crise econômica em função da pandemia do Covid-19 e justifique sua resposta. Então, há vários serviços que foram prejudicados, principalmente serviços que não conseguem ser realizados através do delivery, através da internet, né? Então, assim, dá para vocês pensarem um pouquinho aí para responder a 3. Né? Existem vários serviços que foram prejudicados. Né? Acho que o mais óbvio seria na área de turismo. 4. Cite profissionais na linha de frente contra o Covid-19 relacionando as atividades do terceiro setor. Exemplo. Lixeiro, serviço. Eu nem sabia que usava esse termo lixeiro ainda. Normalmente eu chamo de gari, né? Então é para falar o profissional e se a atividade está ligada ao comércio ou ao serviço, praticamente. Bem tranquilo. Aqui fala quantos exemplos? Deixa eu ver. Cite profissionais. Ah, tá na linha de frente.
Então é o seguinte, vocês vão citar aí o máximo que vocês conseguirem, tá? Tem vários profissionais na linha de frente, lembrando que não são só profissionais na área de saúde. Atividade 5. Considerando os conceitos apresentados do terceiro setor, descreva o comércio internacional. Então você vai descrever o comércio internacional no âmbito da globalização. Ok? Então, assim, qual seria a importância do comércio internacional na economia mundial? Como esse comércio internacional ele foi se intensificando com bases na globalização? É que eu falei alguns minutos atrás, né? O que impulsionou o comércio internacional? Pode ir por esse caminho que vocês vão acertar. Atividade 6. Na sua opinião, quais ações populares de empatia no enfrentamento da pandemia Covid-19 que provocaram um estímulo de fortalecimento da sociedade brasileira? Isso aí é pessoal, tá? Então, assim, pensa numa ação popular de empatia. Empatia vai no sentido de simpatia mesmo, né? De algo que ajuda no enfrentamento da pandemia, né? Que provocaram um estímulo nesse fortalecimento da sociedade brasileira. Aí vai de vocês mesmo. Então é isso. O PET 2 termina aqui, né? Não sei se vai ter o PET 3, vamos aguardar. De qualquer forma, a próxima aula só irá acontecer quando lançarem a nova apostila. Qualquer dúvida pode me perguntar, pode colocar mensagem lá no Google Sala de Aula que eu vejo. Certo? Então um abraço para todo mundo e até a próxima.